a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede. É a primeira vez que eu estou nesta igreja e, além de estar aqui pela primeira vez, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Eu me sinto muito honrado e a minha oração é que essa palavra que Deus colocou no meu coração venha alcançar o seu coração. Irmãos, eu sei que o nosso coração se enche de alegria por estarmos na casa do Senhor. Eu sei que o nosso coração se enche de alegria porque nós temos a liberdade religiosa para cultuar o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, nosso coração se enche de tristeza. Hoje, quando eu cheguei, fiquei sabendo que a igreja teve uma grande perda. A perda de um irmão querido. Um irmão que, de alguma forma, contribuía para o avanço do Evangelho. O nosso coração se enche de tristeza. E eu quero dizer que eu sei o que é essa dor. Porque no mês de abril, a minha avó faleceu. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas o que faz eu permanecer de pé, irmãos, é porque eu me agarro na promessa da ressurreição. Eu me agarro na promessa da segunda vinda de Jesus. Pois Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, irmãos, eu me agarro na promessa da ressurreição. A única forma de encontrarmos consolo em meio à morte é saber que estamos adorando o Deus que está vivo. E quando voltar, Ele dará ordem, os túmulos serão abertos e todos aqueles que descansarem em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis. E eu creio de todo o meu coração de que este irmão ressuscitará para contemplar o Senhor nas nuvens do céu. E fica o convite para você se preparar para ter um encontro com esse irmão. Quero convidá-los neste momento a abrirem a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 ao 18. Atos, capítulo 17. Quero meditar com vocês nesta manhã os versículos 16 ao 18. Irmã Regina, desde já, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Bom, quero agradecer também a presença do meu pai, que sempre me dá forças, me dá apoio. E hoje, se eu estou aqui, por conta dele e também por conta da minha mãe, que não pôde estar aqui, porque ela está em Anajás, por conta do trabalho dela. Mas louvado seja Deus, porque Deus está cuidando da vida dela. Amém. Atos capítulo 17, versículos 16 ao 18. Quantos encontraram, posso ouvir um amém? Amém. Queria pedir, por favor, que a igreja possa se colocar de pé, por favor, com as Bíblias abertas. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias.
com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava o que, meus irmãos? Porque os cidadãos de Atenas chamaram Paulo de tagarela, porque ele ensinava Jesus e o que, irmãos? Com base nesse texto, eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema: revolta, sentimento missionário. Revolta, sentimento missionário. Tomai vossos assentos, por favor. A Bíblia nos revela, no começo do capítulo 17, que Paulo e Silas estavam na cidade de Tessalônica, logo nos primeiros versículos. A Bíblia também nos revela que Paulo tinha um coração missionário, ao ponto que a Bíblia nos diz que por 3 sábados, em uma sinagoga, Paulo discutia com os homens que frequentavam aquela sinagoga acerca das Escrituras, ou seja, a pregação de Paulo estava pautada nas Escrituras. E talvez vocês me façam uma pergunta: o que esse homem, Paulo, pregava para a igreja de Tessalônica, para aqueles que habitavam, para aqueles que frequentavam a sinagoga na cidade de Tessalônica? O texto nos revela que Paulo falava acerca de Jesus e da sua missão. Em outras palavras, Paulo pegava as escrituras do Antigo Testamento, ele pegava as profecias que estavam no Antigo Testamento, e o objetivo dele era levar os judeus a entender que tudo aquilo que os profetas disseram acerca do Messias havia se cumprido em Jesus, ao ponto que o cordeiro, os sacrifícios, as festas, tudo apontava para Jesus. E não apenas isso, a pregação do apóstolo Paulo também tinha por intuito de mostrar que o Messias que ele veio para sofrer no lugar do pecador, ou seja, ele tomou o nosso lugar. Ele morreu numa cruz. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e foi elevado aos céus e está neste momento à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Só que a Bíblia nos diz que muitos daquela sinagoga foram persuadidos. Muitos creram na mensagem do apóstolo Paulo, tanto judeus quanto gregos e algumas mulheres. Mas também a Bíblia enfatiza que alguns judeus ortodoxos, com inveja do ministério de Paulo, fizeram de tudo para atrapalhar aquilo que Paulo fazia, atrapalhar a pregação do Evangelho. E por conta do tumulto que houve na cidade de Tessalônica, Paulo e Silas foram obrigados a sair de lá, e a Bíblia diz que eles partiram para Bereia. Chegando na cidade de Bereia, Paulo vai a uma sinagoga pregar sobre Jesus. Só que a Bíblia diz que, diferente dos cristãos de Tessalônica, os cristãos de Bereia não acreditaram logo no começo a pregação do apóstolo Paulo. Eles não acreditaram, mas a Bíblia diz que eles foram checar para ver se aquilo que Paulo dissera continha na Escritura. E muitos, ao confirmarem que Paulo era totalmente escriturístico, que Paulo era um homem bíblico, a Bíblia diz que muitos se entregaram ao Salvador, mas os judeus ortodoxos, sabendo que muitos cristãos estavam aceitando Cristo como seu Salvador pessoal, eles, mais uma vez,
tentaram atrapalhar o ministério do apóstolo Paulo. Ao ponto que Paulo teve que sair da cidade de Bereia. E a Bíblia diz que ele foi para a cidade de Atenas. Estando em Atenas, aconteceu algo que levou o apóstolo Paulo a tomar uma atitude. E embasado no texto que nós acabamos de ler, eu quero tirar algumas lições práticas da importância de sermos missionários. A primeira lição está no versículo de número 16. Acompanhe comigo, por favor. Atos capítulo 17, versículo 16. A Bíblia nos diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito, o que, irmãos? Se revoltou ou se revoltava. Paramos por aí. A Bíblia diz que Paulo estava em Atenas. Paulo estava esperando Timóteo e alguns outros cristãos saírem de Bereia e virem a Atenas. Mas a Bíblia diz que quando Paulo estando em Atenas, o seu espírito, o seu ser se revoltou. A primeira lição que nós podemos tirar é que Deus requer do missionário que ele tenha o sentimento de revolta. A pergunta é: o que é revolta? Para a psicologia, revolta é compreendido como uma resposta emocional complexa, que surge quando o indivíduo percebe uma violação grave de suas expectativas de justiça, dignidade ou autonomia. Ela está intimamente relacionada a emoções como raiva, indignação e frustração. Vale também ressaltar que esse sentimento não é um sentimento impulsivo. Envolve uma reação consciente de que isso é errado, isso não deveria acontecer, ou isso fere o que eu considero como correto. A palavra grega está presente no texto aí. Você fique à vontade para sublinhar e escrever. A palavra grega é paroxino. Essa é a palavra grega. E o que quer dizer essa palavra, paroxino? Pode significar um sentimento profundo que pode incitar a ira, tornar irado ou queimar de raiva. Ou seja, Paulo na cidade de Atenas, ele sentiu raiva. Paulo na cidade de Atenas, ele sentiu ira. Mas talvez alguém pode me perguntar: mas Gabriel, a Bíblia proíbe o cristão sentir ira? Não. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O problema não é você sentir a ira. O problema é quando essa ira se transforma em ódio. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos irar. Paulo, ele se irou porque ele viu a condição espiritual dos atenienses. É necessário que nós, que somos cristãos, que somos missionários, sejamos tomados de um profundo sentimento de ira. Nós temos um exemplo de um ser que foi tomado por esse sentimento. Jesus. Jesus, em alguns momentos do seu ministério, ele sentiu ira. Mas veja o que a serva do Senhor diz: a indignação de Cristo, a ira de Cristo era contra a hipocrisia. Note bem, a ira de Cristo não era contra as pessoas, mas sim contra os atos que elas praticavam. Era contra a hipocrisia, os crassos pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. O especioso enganador raciocínio dos sacerdotes e principais distingue a ele a operação das forças satânicas. Viva e penetrante fora a sua acusação do pecado. Jesus olhava para os escribas e fariseus e dizia: hipócritas, raça de víboras,
palavras duras. Mas note bem o que a serva do Senhor diz. Mesmo suas palavras fossem duras, acusação contra o pecado, mas não proferiu palavras de vingança. Tinha uma santa indignação contra o príncipe das trevas, mas não manifestava nenhuma explosão de temperamento. Ou seja, quando Jesus chamava aqueles homens de hipócritas, ele chamava-os chorando, porque ele não gostaria que aqueles homens permanecessem da forma como estavam naquele momento. Assim, o cristão que vive em harmonia com Deus, possuindo os suaves atributos de amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o pecado. Então a ira de Paulo não era contra os cidadãos da cidade de Atenas, não. A ira de Paulo era contra o pecado. Todo verdadeiro filho de Deus, todo cristão, todo missionário experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não tomará paixão para injuriar os que o injuriam. John Stott, ele vai comentar falando acerca da ira. A ira contra a injustiça social não é o pecado, é o que, irmãos? Uma virtude, ou seja, você quer conhecer uma pessoa virtuosa, é quando ela se ira contra a injustiça social. O cristão não deve ser indiferente ao sofrimento humano, ao mal social. Se Deus se ira contra o pecado, nós devemos nos indignar quando a dignidade humana é violada. Ou seja, o sentimento de revolta nada mais é do que uma virtude de um cristão. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer: a compaixão e a santa indignação caminham juntas. Não posso separá-las. Elas devem caminhar juntas. Amamos os pecadores. Ele vai explicar como a compaixão e a indignação elas andam juntas. Ele vai dizer: amamos os pecadores, mas nos revoltamos contra as correntes que os prendem. A maior característica de um missionário que ama os pecadores é quando a sua ira está contra o ato que ela comete, não contra o pecador. Quer um exemplo de Jesus? Jesus estava no templo, reunido com uma multidão. A Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Lançaram os pés de Jesus e eles disseram: mestre, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Porém, o que você diz? A Bíblia diz que Jesus olha para aquela cena, e a primeira atitude que ele toma é se ajoelhar. Ele se agacha, ele se abaixa, e ele começa a escrever na terra. Aqueles homens ficaram admirados com tal atitude, ao ponto que eles disseram: se você não vai nos dar uma resposta. Aí a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora, porque todos haviam cometido pecado. Aí Jesus olha para a mulher e diz o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Quem naquele exato momento tinha o poder de lançar a primeira pedra, irmãos? Jesus, porque ele não havia cometido pecado. Mas veja como a justiça e a misericórdia andam juntas. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, misericórdia. Aí vem a justiça: agora vá, e não peques mais. Amamos os pecadores,
mas nos revoltamos contra as correntes que os prendem. O missionário é aquele que se comove e se indigna ao mesmo tempo. Servo do Senhor diz: é verdade que há uma indignação justificável, mesmo nos seguidores de Cristo. Em que momento o meu ser precisa se encher de indignação? Indignação santa. Quando vem que Deus é desonrado e seu serviço exposto ao descrédito. Quando vem o inocente opresso, uma justa indignação agita a alma. Tal ira, nascida da sensibilidade moral, não é pecado. Primeira lição que eu tiro do texto que nós acabamos de ler, que Deus requer do missionário que ele tenha o sentimento de revolta. Segunda lição, ainda está no versículo 16, acompanhe comigo. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na segunda lição. A idolatria deve causar no missionário o sentimento de revolta. Não foi uma ira qualquer, não foi uma indignação qualquer. O texto nos apresenta o motivo da ira de Paulo. E que motivo foi esse? Ele chegou na cidade de Atenas e ele viu que aquela cidade estava dominada pela idolatria. Cidade de Atenas. A cidade de Atenas que se orgulhava pelo seu vasto conhecimento filosófico, social, político, que era a cidade do saber. Paulo olha para aquela cidade e ele percebe: eles são inteligentes, eles têm conhecimento em muitas áreas, mas o que falta para eles é o conhecimento verdadeiro. No tempo do apóstolo Paulo, havia na cidade de Atenas mais de 25 mil habitantes. Mas o povo, irmãos, estava tão mergulhado na idolatria que até nesse período do apóstolo Paulo havia uma afirmação satírica de Petrônio de que Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Veja a condição espiritual daquele povo. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela vai dizer: Atenas era a capital do paganismo. Ali Paulo encontrou um povo famoso por sua inteligência e cultura. Estátuas de deuses, heróis divinizados, podiam ser vistas em toda parte, enquanto a arquitetura e pinturas magníficas representavam a glória nacional e adoração de deuses pagãos. Esplêndidas obras de arte fascinavam os sentidos do povo. Santuários e templos enormes que envolviam custos imensos eram encontrados por toda parte. Esculturas e relicários comemoravam vitórias na guerra e feitos de homens famosos. Enquanto Paulo contemplava a beleza da cidade, completamente envolvida na idolatria, seu coração se agitou e seu coração teve pena daquelas pessoas que, apesar de sua cultura, apesar do seu conhecimento, não conheciam Deus. O problema da cidade de Atenas não era o conhecimento, mas era porque eles não tinham conhecimento verdadeiro. O conhecimento acerca do Deus verdadeiro. E agora Ellen White vai citar algo que é necessário que nós tenhamos, irmãos. Ela vai dizer: a natureza espiritual de Paulo estava tão atenta à beleza das coisas celestiais que a glória das riquezas, que nunca pereceram, fez o esplendor que cercava parecer sem valor a seus olhos. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção.
Porque muitas vezes nós vamos para as praças, muitas vezes nós vamos para os shoppings, muitas vezes nós fazemos viagens. Mas você já parou para pensar que naquele exato momento em que você estava naquela praça, haviam pessoas que estavam totalmente perdidas? E que se morresse naquele exato momento, morreriam perdidas? Você já parou para pensar que a maior parte daqueles que frequentam o shopping estão perdidos? Paulo visitou a cidade de Atenas, mas a Bíblia diz que sua mente estava tão envolvida na missão que todo aquele esplendor para ele não era nada. Irmãos, se os nossos olhos estivessem fitos no céu, vocês acham que haveria necessidade de mensagens para despertar o povo a fazer missões? Se os nossos olhos estivessem focados nas coisas espirituais, será que haveria necessidade dos irmãos virem aqui à frente e pedir: irmãos, quem se disponibiliza em visitar a casa de alguém? Sabe por que muitas vezes nós não nos disponibilizamos? Porque a nossa visão, a nossa natureza não está totalmente ligada às coisas espirituais. Irmãos, Paulo ele poderia não ter feito nada naquela cidade. Porque ele poderia ter pensado assim: poxa, no capítulo 16, eu fui escorraçado em Filipos, minhas costas estão marcadas pelos açoites. Em Tessalônica, fui totalmente expulso daquela cidade. Em Bereia, a mesma coisa. Quer saber? Eu vou ficar aqui na cidade de Atenas e eu vou tirar férias. Você vê Paulo tomando essa atitude, irmãos? Não. A Bíblia diz que quando ele viu a idolatria, seu espírito se comoveu. Irmãos, veja o que a serva do Senhor diz. Ao ver a grandeza de Atenas, ele ficou tão profundamente impressionado com a importância do trabalho diante dele. Enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo não ficou desocupado. Assim como no tempo do apóstolo Paulo, que haviam altares edificados a falsos deuses, em nossa geração há altares. E é por conta destes altares que o nosso ser, o nosso coração precisa se encher de revolta. Entre eles, o altar da imoralidade sexual. Você vive uma geração que exalta a imoralidade sexual, que coloca o sexo como centro de suas vidas. Você vive em uma geração onde exalta-se muito a ciência. Eu não estou falando mal da ciência. A ciência é importante. O problema não é a ciência, o problema é o cientificismo. Ou seja, quando eu exalto a ciência ao ponto de desprezar a palavra de Deus. Você vive em uma geração onde exalta o altar da falsa religião, onde você leva a verdade, a pessoa sabe que aonde ela está não é um lugar que agrada a Deus, mas o que diz? Meu pai foi, minha mãe foi, meus parentes foram, eu serei. Sabe o que é isso? O altar da falsa religião. É quando a religião se torna um Deus para mim, ao ponto que eu me fecho para as verdades da palavra de Deus. Você vive em uma geração onde está sendo levantado altares às ideologias. A ideologia do aborto, das drogas,
ideologia feminista, pautas acerca de gênero, todas essas pautas contradizendo o que o assim diz o Senhor. Você vive uma geração que se orgulha da sua tecnologia, uma geração que se orgulha da ciência, uma geração que se orgulha do seu saber, mas está mergulhado na idolatria. Nós contemplamos, irmãos, diariamente esses altares. A pergunta que eu faço é: o seu espírito, o seu coração se encheu de revolta? Se encheu de ira? Segunda lição que eu tiro desse texto: a idolatria deve causar ao missionário o sentimento de revolta. Terceira lição, Atos capítulo 17, versículos 17 a 18. Acompanhe comigo, por favor. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiram com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Paramos até. Terceira lição que eu tiro destes dois versículos é: todo missionário que sentiu revolta por conta da idolatria, ele age. Ele não fica parado. Ele não ignora a situação. Ele não ignora o contexto. Ele toma uma atitude. Paulo poderia não ter feito nada na cidade de Atenas, mas ele fez, ele agiu. Não basta apenas você ter o sentimento de revolta, o sentimento de ira. Você precisa agir. Você precisa agir em prol daqueles que estão mergulhados nas trevas. Porque todo aquele que vê algo que está contrário à natureza divina, ele precisa agir. E aí eu tenho que concordar com este pastor alemão que se opôs no período nazista totalmente, ele se opôs totalmente ao período de Hitler, ao governo de Hitler. Esse pastor alemão, ele vai dizer: silenciar diante do mal é ser cúmplice dele. Não falar é falar. Não agir é agir. A ira contra a injustiça deve nos impulsionar à ação fiel e sacrificial. Ou seja, irmão, se a igreja silenciar, se a igreja não fizer nada diante daquilo que está acontecendo em nosso mundo, estamos sendo cúmplices dos pecados desta nação. Se nós nos silenciarmos diante da injustiça, diante do pecado, diante daquilo que desagrada a Deus, estamos sendo cúmplices dos pecados da nossa geração. E Deus não vai cobrar apenas daqueles que cometem o pecado, mas aqueles que não fizeram nada diante dele. Porque no exato momento que eu não me levanto, que eu não ajo, que eu não faço nada, eu estou tomando uma posição contrária àquilo que Deus me pediu para fazer. Silenciar diante do mal é o mesmo que ser cúmplice dele. A ira contra a injustiça deve nos impulsionar, deve nos levar a tomar uma atitude. A ação fiel tem que ter um propósito no nosso agir. Não adianta nada você se levantar contra o mal e você não ter um propósito. Mas também tem que ser sacrificial.
Ou seja, no exato momento em que você se opor ao mal, você será perseguido, você será odiado, e dirão tudo que é mal contra vocês. A pergunta é: será que nós estamos dispostos a sacrificar aquilo que nós tanto amamos? Esse pastor alemão, enquanto muitos pastores abandonavam suas paróquias, abandonavam suas igrejas da Alemanha e iam para outros países, sabe o que ele disse? Eu não vou abandonar minha igreja, eu vou permanecer aqui até o fim. Este homem salvou crianças judias, esse homem salvou muitos judeus. Sabe o que aconteceu com ele no final? Ele foi preso e foi morto. Ele é conhecido como Mártir. Tudo porque ele se opôs ao governo de Hitler, porque enquanto muitos no seu contexto estavam silenciando, ele agiu. A pergunta é: será que nós estamos dispostos? Terceira lição: todo missionário que sentiu revolta por conta da idolatria, ele age. Quarta e última lição está no versículo 18. Acompanhe comigo, por favor. Atos 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso, aqui está a lição. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Quarta e última lição: a pregação de um missionário que sentiu revolta é apresentar para uma geração idólatra Jesus e a ressurreição. Enquanto muitos estavam ali usufruindo da sua idolatria, dos seus prazeres, a Bíblia diz que Paulo, tanto nas sinagogas quanto nas praças, ele falava acerca de Jesus e acerca da ressurreição. E isso causou espanto, porque muitos disseram: quem é esse tagarela? Isso aí é um pregador de deuses estranhos. Você já imaginou, irmãos, você levar a verdade que liberta, que salva, e você é chamado de tagarela? As pessoas lhe desprezarem pela mensagem que você está pregando. Mas o que levava, irmãos, esse homem, mesmo sendo chamado de tagarela, mesmo sendo açoitado em Filipos, mesmo sendo expulso de Atenas, mesmo sendo perseguido em Bereia, pregar a palavra de Deus, é porque a Bíblia nos diz que ele falava acerca de Jesus e da bendita ressurreição. Precisamos, irmãos, falar de Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Sabe por que, irmãos, muitas vezes a nossa mensagem não tem poder? Porque muitas vezes não apresentamos à humanidade o personagem Jesus. Porque o mundo que está aí afora tem um conceito errado de quem é Jesus. Alguns acreditam que Jesus foi apenas um grande filósofo. Alguns acreditam que Jesus foi apenas aquele que propagou ideias acerca da moralidade. Alguns acreditam que Jesus foi aquele revolucionário que veio trazer as pautas sociais. Totalmente contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. Quem foi Jesus, irmãos? O Salvador da humanidade. Ele não foi apenas um filósofo. Ele não foi apenas um expoente da moralidade, não. Ele veio para nos salvar do pecado. É por isso que Jesus
ele faz a seguinte pergunta para os discípulos: o que a multidão fala que eu sou? Aí os discípulos disseram: olha, Senhor, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês? E aí o que a Bíblia diz? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e você me pergunta: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu sou o representante do Pai. Se vocês olharem para mim, vocês estarão vendo o Pai, porque eu sou a expressão exata do ser de Deus. O mundo não conhece quem é Jesus. O mundo só vai poder obter esse conhecimento através de mim e de você. Irmãos, e outra coisa, Paulo não apenas pregava sobre Jesus, mas ele falava acerca da promessa da ressurreição. Eu sei que o coração dos irmãos está totalmente despedaçado, porque o irmão nosso descansou no Senhor. Nós não gostaríamos, irmãos, que a morte predominasse nesse mundo. Nenhum ser humano em sã consciência se alegra quando alguém morre. Mesmo que seja o pior dos homens, ninguém se alegra com a morte. E assim, irmãos, como esta família está sofrendo, há muitas famílias nesta manhã que estão sofrendo, irmãos, que perderam totalmente a esperança. E Deus nos levantou para levar a esperança ao mundo que perdeu a esperança, ao mundo que está mergulhado na tristeza, mesmo com o coração doído, mesmo com o coração sangrando, mesmo com o coração chorando, dizer: o nosso Salvador, Ele retornará e Ele dará vida a todos aqueles que esperam nos túmulos. Amém. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Ele deixou sobre os nossos ombros, irmãos, essa responsabilidade de apresentar a bendita esperança, a esperança da ressurreição. Escute uma coisa, irmãos. Escute uma coisa: a maior necessidade do mundo não são pregações coachings, não são pregações acerca de prosperidade, não são pregações antropocêntricas. A maior necessidade do mundo é ouvir a mensagem da cruz e a nossa esperança na segunda vinda de Jesus. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A obra de Cristo em favor do homem não está terminada. Cristo ainda não terminou a sua obra no santuário celestial. Ela continua ainda hoje. Da mesma maneira, devem seus embaixadores pregar o Evangelho e revelar seu piedoso amor pelas almas perdidas e a perecer. Se você entende que o teu Salvador está em uma obra tão especial no santuário celestial e que Ele ainda não desistiu da humanidade, cabe a nós, como seus embaixadores aqui na terra, pregar o Evangelho e revelar o piedoso amor às almas que estão perdidas e a perecer. Pela manifestação de interesse altruísta
naqueles que necessitam de auxílio, devem eles dar uma demonstração prática da verdade do Evangelho. Ou seja, irmãos, não é apenas por palavras, mas é por atos. Porque eu posso dizer o seguinte: olha, creiam no Senhor Jesus e vocês serão salvos. Aí vocês olham para mim e eu não tenho fé em Cristo. Adiantou alguma coisa, irmãos? O que adianta eu pregar para o mundo e dizer abandone os seus pecados, sendo que eu ainda não abandonei os meus pecados? Adiantará alguma coisa, irmãos? É por isso que Deus nos chama a pregarmos o Evangelho não apenas por palavras, mas também por atos. Nesta obra está incluindo muito mais que mera pregação de sermões. A evangelização do mundo é a obra que Deus deu aos que saem em seu nome. Devem ser colaboradores de Cristo, revelando o seu amor terno e piedoso aos que são prontos a perecer. Deus convida milhares por ele trabalhem, não pelo pregar aos que conhecem a verdade para este tempo, mas pelo advertir aos que jamais ouviram a última mensagem de misericórdia. A pergunta é: você tem sido um missionário? Você tem sentido no seu coração o sentimento de revolta? Você tem feito algo em prol da sua nação? Em prol dos enlutados? Em prol daqueles que sofrem opressão? Porque, irmãos, chegará um dia em que o juízo será estabelecido. Todos nós seremos convocados a comparecer diante do juiz. E o juiz vai fazer uma pergunta: você amou? Muitos dirão: claro, Senhor, que eu amei. Eu amei. Deus vai fazer novamente a pergunta: será? Óbvio, Senhor, que eu amei. E Deus vai nos mostrar pessoas que estarão fora da cidade. Talvez o seu parente, talvez o seu filho, talvez o seu amigo, talvez o seu vizinho, talvez aquele seu colega de trabalho, aquele colega de escola. Eles estarão. Ele vai mostrar eles fora da cidade. Eu oro para que isso não ocorra. Mas muitos contemplarão aqueles que eles tiveram oportunidade de compartilhar o Evangelho e não compartilharam fora da cidade. E aquelas pessoas olharão para você e dirão: por que você não me ensinou a verdade? Por que você não pregou o Evangelho para mim? Por que você não me ensinou acerca da verdade? Muitos dirão naquele dia: é porque eu estava preocupado com sua necessidade. Mas eles olharão e dirão: mas a minha maior necessidade era tratar dos meus pecados, era mudar de vida, era me arrepender. Por que você não pregou a verdade? Então, o sangue daquelas pessoas cairá sobre você. Mas isso só vai ocorrer se nós formos omissos em relação à pregação do Evangelho. Eu não poderia encerrar esse sermão sem antes fazer um apelo. O primeiro apelo é para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal.
talvez hoje Deus te trouxe até aqui, porque Ele quer resgatar você. Ele quer que você se entregue completamente a Ele. Talvez você tenha se recusado a ouvir a voz de Deus durante essa semana. Deus estava apelando ao seu coração: volte-se para mim, volte-se para mim, volte-se para mim. Mas você deu as costas. E hoje Deus está te dando uma oportunidade de se entregá-lo a Ele de todo o coração. Há alguém entre nós nesta manhã que quer entregar o seu coração a Jesus? Eu quero conhecer. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém nesta manhã, em nome de Jesus, que precisa se reconciliar com Cristo, que precisa se entregar ao Senhor Jesus? Eu quero conhecer. Alguém nesta manhã? Vem aqui, meu irmão. Louvado seja Deus. Vem aqui. Louvado seja o Senhor. Alguém que quer se unir a Ele? O convite está estabelecido. Deus veio a essa terra para salvá-lo do pecado. Há alguém que quer se entregar ao Senhor Jesus nesta manhã? Eu vou fazer mais uma vez o apelo. Alguém nesta manhã quer se entregar ao Senhor Jesus Cristo e se preparar para a sua segunda vinda? Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu acredito que aqui todos aqueles que têm Cristo como seu Salvador são cristãos. E eu convido a igreja a vir à frente, porque todo dia é um novo dia. E todos nós precisamos firmar isso em nossa mente e em nosso coração, que temos que ter nesse novo dia Cristo como o nosso Salvador. E a gente precisa recitar isso para os nossos ouvidos ouvirem, e essa afirmação entrar em nosso espírito. Porque não é só eu ficar calado, mas eu tenho que falar tanto para aqueles de fora quanto para nós mesmos, porque isso é uma afirmação para os nossos ouvidos. Nós pertencemos a Cristo. E eu convido a igreja e aqueles que estão virem à frente para todos nós firmarmos a nossa fé em Cristo, porque todos nós somos ovelhas de Cristo. Veja como Deus está conduzindo esse sermão. Louvado seja Deus. Todos nós precisamos nos entregar ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Ele está dando uma oportunidade. E aqueles que já são membros da igreja, o apelo também seria não apenas se entregarem ao Senhor Jesus Cristo, mas também serem como Paulo, missionários. Enquanto a nossa irmã estiver louvando ao Senhor, eu gostaria que você fechasse seus olhos e se entregasse ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você e tem cuidado da sua vida. E Ele quer prepará-lo para tirá-lo deste mundo de dor e sofrimento e te levar para uma terra onde não há dor, não há sofrimento, não há morte, onde estas lágrimas que você está saindo dos seus olhos nunca mais sairá, porque o teu Salvador enxugará dos teus olhos toda a lágrima.
se entregue ao Senhor nesse momento. Senhor, eu quero não apenas me entregar a Ti, mas também eu quero ser um missionário para levar essa esperança, a esperança da ressurreição, do novo céu e de uma nova terra. Fale com o teu Deus nesse momento. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste um perdão e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste amigo, me deste como na primeira vez, porque me amas, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Porque me amas, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Irmãos, eu sei que o tempo está um pouquinho avançado, mas me permitam, por favor, porque eu senti no meu coração o desejo de orar pela família do nosso irmão. Há aqui entre nós algum parente, familiar, por favor, querido, conheceu? Vem aqui, é sua esposa, veio, que é o seu bebê, né? Alguém mais? Só os três? Só os quatro. Meus irmãos, eu sei que é uma dor tremenda, é uma dor que nós não gostaríamos de passar. Como eu disse no começo do sermão, no mês de abril, completou 4 anos que a minha avó faleceu. Mas sabe o que me conforta? É porque antes dela falecer, eu me lembro que eu li o último capítulo da Bíblia para ela. 1 Coríntios capítulo 15. Onde Paulo vai falar acerca de 3 coisas que um cristão se agarra. Primeiro, que Cristo Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Segunda coisa, que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a terceira coisa que o cristão se agarra é que todos aqueles que
que descansam em Cristo ressuscitarão para ter um encontro com o Senhor. E aí eu me lembro que, quando eu terminei de ler esse capítulo, eu fiz a pergunta para ela, minha avó: a senhora crê? Ela disse o seguinte: filho, eu creio que se eu vier a morrer este ano de 2021, morrer esse ano, Ele vai me ressuscitar. Isso foi em janeiro. Em abril, ela faleceu por conta da Covid-19. Não é fácil, mas que vocês possam se agarrar na promessa da ressurreição. E eu creio que a maior alegria desse nosso irmão é encontrar vocês. Eu quero orar por vocês e fazer um apelo a esta igreja. Está sob a responsabilidade dessa igreja cuidar dessa família, orar por essa família, interceder por essa família, porque essa família necessita das orações dessa igreja. Pode ser. Irmãos, que essas palavras elas devem acompanhar o nosso dia a dia. Esse é um momento de muita fragilidade emocional, não só para nós que somos da família, mas eu acredito para todos aqueles que conheceram o nosso filho, né? Mas a gente tem que se apegar muito a Cristo. O porquê? Porque o inimigo, ele também está ao nosso derredor, assim como a palavra do Senhor ela nos coloca 24 horas por dia. E o inimigo, ele usa nossas distrações, ele usa um momento de fragilidade emocional, e nós temos que buscar no Senhor o equilíbrio emocional, é no Senhor. Porque a nossa verdade, ela não está baseada no conhecimento do mundo, ela está baseada na palavra do Senhor. Pai, eu sei que Tu sempre me ouves, e eu Te louvo, Senhor, porque O Senhor é tão gracioso conosco, que mesmo em meio à dor, o Senhor nos consola, o Senhor nos dá um abraço, Senhor, confortador. Senhor, eu sei que não é fácil, Senhor, Te adorar em meio à dor. Não é fácil, Senhor, não é fácil. Não é fácil, Senhor, pregar a Tua palavra, sabendo que aquele que a gente tanto ama foi embora, descansou, morreu. Não é fácil, Senhor, mas Pai, que mesmo em meio à dor, possamos, Senhor Deus, ter a mesma graça que habitou, Senhor Deus, em Jó, que quando ele perdeu, Senhor, os seus filhos, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Pai, assim, Senhor, como o Senhor me confortou no momento de dor, eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito, o nosso Consolador, venha confortar, Senhor, esta família que está com o coração, Senhor Deus, totalmente angustiado e triste, Senhor. Pai, que eles sintam, Senhor Deus, o conforto da alma deles, Senhor. Pai, que o Teu Espírito, Senhor Deus, também, Senhor, vá trabalhando na vida deles. Porque, Senhor Deus, a maior alegria do nosso irmão, Senhor, será naquele grande dia estar reunido com a sua família, Senhor. Ó Deus, não apenas, Senhor Deus, prepare esta família, mas prepare, Senhor Deus, todos os membros desta igreja, e que mesmo, Senhor Deus, em meio à dor, levar a esperança da Tua segunda vinda, em nome de Jesus.